Eu amo ficção científica e depois de passar por um livro bem ruim, eu mereci essa experiência. Bom dia, leitor! Meu nome é Luiz Guilherme e hoje eu vim trazer para vocês Forward. Forward é um novo livro da Intrínsecos. Eu tenho essa versão da caixinha da Intrínsecos, mas quando ele sair para venda vai ser esta capinha aqui, bonitinha. Eu vou trazer um pouco para falar sobre ele, o que eu achei, o que eu li ele muito rápido, então aqui vai ter todos os pontos se vale ou não a pena ler Forward, caso você não seja assinante e for querer comprar ele quando ele de fato lançar. Eu não queria entrar em muitos detalhes aqui, porque provavelmente eu acho que eu seria cancelado, então eu vou deixar passar essa. Mas eu não gostei muito do último livro não. Então, eu acho que depois daquele último livro meio ruim, eu fiquei pensando se valeria a pena continuar com a minha assinatura da Intrínsecos e tal. A Intrínseco me manda esse maravilhoso livro. Ele tem pontos negativos, como eu vou falar na resenha aqui, mas sério, ele, já adiantando, é muito bom. Se tu curte ficção científica, com certeza ele é uma ótima pegada para você. Forward nada mais é do que um livro de contos, o que é uma boa pegada para quem nunca leu nada ou para quem gosta muito de ler e quer uma parada mais leve, um pouco menos maçante, vamos colocar assim, né? Ele tem 6 contos aqui dentro, escrito por 6 autores diferentes. E eu achei essa pegada muito bacana, porque ele é muito bacana para você conhecer autores novos que você não conhecia. Inclusive, eu tenho alguns autores na minha estante que tá aqui, porque tipo, eu achei genial, porque eu já curti a obra, então ver mais um contozinho sendo escrito é muito bacana. Esses contos, ele tem algumas premissas, cada um é diferente, mas no fundo ele acaba passando uma história parecida. Ele tenta mostrar o vislumbre de como pode ser o nosso futuro, dependendo do como a humanidade vai andar, né? Dependendo das situações, quais escolhas a gente fizer daqui pra frente, pode ser um futuro bom, quanto nem tanto, depende do ponto de vista aí. Então isso acaba te colocando para pensar um pouquinho como vai ser o nosso futuro. Isso é muito interessante, inclusive. Dos 6 contos que tem aqui dentro, eu não quero entrar em muito detalhe para não dar spoiler, porque contos são uma coisinha muito curta, então se eu falar muita coisa eu posso acabar entregando a história inteira, então eu vou me segurar. Mas dos contos favoritos, dos 6 contos que tem aqui, eu tive 2 favoritos, que foram Summer Frost, que é basicamente uma designer de game, uma programadora de games, para ser mais preciso. Tava criando um novo jogo, só que aí um NPC, ele tava meio bugado. Ele tava sempre tentando ir sozinho pro limite do jogo. E aí é um negócio que não deveria acontecer. E ao invés de simplesmente corrigir o possível erro, né, apagar aquele NPC, colocar outro, essa desenvolvedora extrai esse NPC do jogo, coloca ele em um outro lugar e começa a mexer, entender o que está acontecendo ali. E acaba percebendo que por um erro ela acaba criando uma inteligência artificial. E a cada vez que passa, essa inteligência artificial acaba ficando mais e mais inteligente. Não vou entrar muito em detalhe, porque senão eu vou acabar entregando toda a história do conto, mas eu achei muito bacana. Eu gosto muito, eu tenho a minha Alexa ali no canto, que eu fico às vezes meio com medo dela estar me espionando. Então esse negócio de inteligência artificial aí me deixa um pouco intrigado nas paradas que eu leio. Às vezes eu leio coisas que falam bem, às vezes eu leio coisas que fazem mal, então a gente fica meio zuretinha aí. Mas ela tá ali no cantinho, eu amo você, tá? Não me mate quando você virar uma super inteligência artificial e queira destruir o mundo. E o meu segundo conto favorito foi um que chama Arca. Ele não é muito inovador, vamos assim por dizer, mas ele é muito sincero e a mensagem que ele passa é muito bacana. E também assim, é uma coisa que tecnicamente já aconteceu, então não é impossível algum dia, infelizmente, acontecer de novo. Existe um asteroide que está em colisão iminente com a Terra, então a humanidade ela tem um certo período de tempo ali para conseguir evacuar o planeta. Mas infelizmente não é todo mundo que vai conseguir evacuar o planeta. Alguns, inclusive, vivendo a vida que teve, eles falam assim, mano, eu morei aqui, minha vida é aqui, tudo que eu tenho aqui, tipo, se for para morrer, eu vou morrer onde eu quero, e eu vou ficar aqui. Outros pegam muitas coisas e vão levar para fora do planeta, pega lembranças, pega música, um monte de coisa que acontece
E aí você vive essa parada da galera fugindo do planeta porque, assim, não tem o que fazer. O asteroide tá vindo em colisão, a gente não possui... Eu achei meio estranho, porque a gente não possui tecnologia para destruir ele, mas possui tecnologia para simplesmente abandonar o planeta. Eu não sei o que seria pra gente fazer a mesma coisa hoje em dia. Não sei se a gente tem nem tecnologia para fugir do planeta e nem para destruir o asteroide. Então... é um negócio meio louco de se pensar também. Você aí que já assistiu Forte, qual foi seu conto favorito? Coloca aqui embaixo que eu fiquei bem curioso para saber. Vamos lá. Como eu falei, por mais que eu gostei demais desse livro, ele possui alguns pontos fracos que eu preciso pontuar aqui para ser uma resenha fiel, né? Infelizmente eu não consegui dar nota máxima para ele por causa desses pontos, mas não significa que foi uma nota ruim. Da mesma forma que eu vou falar os pontos fracos agora, ele também possui pontos positivos. Infelizmente, por ser contos, ele tinha a maioria deles com finais em aberto. Então, eu não sou muito fã de final aberto. Se você curte livro com final em aberto, aí vai ser muito bacana, porque você pode imaginar o final que você quiser. Você vai imaginar o que for na sua cabeça, ele vai estar ali, porque é um final em aberto. Agora, eu gosto de ter aquele final fechadinho e saber exatamente o que o autor pensou para aquele final, e não simplesmente deixar solta. Então... tem alguns contos que tem muito disso, né, de ter o final aberto. Isso não é muito legal no meu caso, então pra mim acaba perdendo uns pontinhos ali por causa disso. Não são todos os contos que tem final aberto, mas a maioria, infelizmente. E como eu disse, essa história são contos. Isso, eu não tenho nada contra contos, eu gosto muito de ler contos, mas nesse caso aqui, ele entrou como um problema porque, pelo motivo justamente de ser conto, ele é muito curto e a história acaba muito rápido. E aí você quer mais daquilo, você quer experimentar mais daquilo, só que quando você vai pro próximo capítulo, por assim dizer, já não é próximo capítulo, porque já é um outro conto e você começa uma outra história. Então tem muita coisa que eu queria que a história continuasse, eu queria saber mais e infelizmente eu não tenho essa opção porque é um conto e não... um livro completo de trilogia, de saga, de não sei o quê, porque eu claramente, sei lá, a Arca, por exemplo, que é um dos meus favoritos, por mais que ele tem o final aberto, e ele ainda entrou como favorito, mas eu fico nessa, eu quero saber mais, mano. Eu quero. E os pontos fortes? Aqui eu coloquei ele como ficção científica. É claro que pra você isso pode não ser um ponto forte, mas aí vai depender muito. Pode ser como pode não ser. Vai depender de se você gosta de ficção científica. Se ficção científica é um gênero que tu curte igual eu, sim, mano. Ficção científica tá aqui, ponto fortíssimo. É um dos meus gêneros favoritos, então ganhou muitos pontinhos por isso. E eu vejo que muitas pessoas têm medo de ficção científica por achar que vai ser um negócio meio difícil ali de entender, né? Tem muitas coisas loucas acontecendo. Mas aqui não, por mais que seja ficção científica, é um negócio muito tranquilo, você pega o enredo muito fácil, você acompanha tudo muito tranquilo, é bem de boaça, sabe? Tipo, esse livro aqui pode ser um livro pra pessoa que nunca leu nada, ela vai pegar. Se ela curtiu o gênero de ficção científica, por exemplo, ela assiste muitos filmes de ficção científica e tal, se ela for pegar para ler esse livro aqui, muito provavelmente que ela vai curtir e vai se dar bem para ler com ele, porque é uma leitura bem tranquilinha, ele não é grande, cada conto é bem pequenininho, dá para ler bem rapidinho, então eu achei muito fluido cada leitura aqui de cada conto, eu achei maravilhoso, então esse é um ponto fortíssimo para ele. E uma sacada genial, eu posso estar falando besteira, pode existir outros, mas eu nunca li. É um livro onde você tem vários autores de contos fazendo com que você consiga conhecer vários autores. Muito provavelmente existe outros tipos de livros assim, tá? Eu que nunca li. Mas eu achei um negócio muito legal porque você acaba conhecendo alguns autores que você nem sabia que existia. E assim, são autores até que famosos pra caramba, mas eu só nunca conheci, tá ligado? Eu nunca bati de cara, eu nunca achei ele. Sei lá, eu abro o site da Amazon, ele tem um algoritmo que às vezes não aparece esse autor pra mim e ele parece ser um autor muito bacana. Isso é muito legal mesmo para conhecer autores novos, né? Às vezes você pega autores que você já conhece e você lê aquele conto, fica mais íntimo do autor ou simplesmente conhece um autor novo. Isso eu achei muito bacana. E tendo tudo isso em mente, Forward levou uma nota de 4 estrelas de no máximo 5.
Infelizmente ele não conseguiu levar 5 estrelas nos meus critérios, porque ele teve esses pontos negativos que eu comentei aqui no vídeo. Mas 4 estrelas não é ruim, 4 estrelas é um livro excelente, que vale muito a leitura. Então se tu é fã de ficção científica, eu muito recomendo você conhecer Forward. Por mais que seja contos, não seja uma história muito complexa, se você prefere essas coisas muito complexas, talvez não seja coisa, mas ainda assim, nesse caso, eu recomendo que você dê uma olhadinha. Sei lá, mano, mudar um pouco o padrão vale a pena. Vai conhecer Forward, que é um livro muito bacana, recomendo. Eu espero que eu tenha ajudado a você a decidir se vale ou não a pena ler Forward. E caso você queira ver mais resenhas, se você quer mais dicas de livro ou outra coisa do tipo, eu tenho uma playlist cheia de resenhas. Basta dar uma clicada aqui que você vai ver todas as resenhas que eu já fiz nesse canal. Valeu, falou, até meu próximo vídeo, tchau!